Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos começar. No final da década de 70, a Espanha vivia a transição política e a modernização de suas infraestruturas, com a aviação civil expandindo rotas pelo Mediterrâneo e uma rede de radares civis e militares se ajustando a novos fluxos de tráfego. No pano de fundo, a Guerra Fria impunha vigilância permanente, exercícios navais internacionais e sobrevoos de aeronaves estratégicas em corredores próximos à Península Ibérica. Era um país em mudança, com céus cada vez mais movimentados e um sistema de controle que buscava se integrar a padrões europeus, quando uma noite específica se tornaria um marco na história da ufologia e da segurança de voo. Na noite de 11 de novembro de 1979, um avião comercial procedente da Europa Central e com destino ao arquipélago das Canárias cruzava a costa leste espanhola, em altitude de cruzeiro, quando a tripulação detectou luzes intensas, descritas como avermelhadas e muito próximas, mantendo rumo convergente. O centro de controle foi consultado e, segundo relatos, não havia tráfego identificado naquela posição nem qualquer plano de voo correspondente. O comportamento das luzes, com aproximações e mudanças de posição que pareciam contrariar a rota do avião, elevou a percepção de risco. Diante da incerteza e com prioridade absoluta à segurança, a tripulação declarou a necessidade de desvio e solicitou pouso em Valência, no aeroporto de Manises. Essa decisão interrompeu a rota prevista e mobilizou controladores e serviços de solo em um procedimento de urgência raríssimo para a aviação comercial, motivado por um objeto não identificado. O pouso em Manises transcorreu sob tensão. Enquanto a aeronave executava a aproximação, as luzes anômalas foram novamente mencionadas pelos pilotos e observadores em terra relataram brilhos e deslocamentos ao largo da costa. Após o toque na pista, controladores e pessoal de manutenção apontaram a continuidade de aparições luminosas, ora fixas, ora em movimento, em setores distintos do horizonte. Na prática, a rotina aérea da região foi abalada, com comunicações intensas entre setores civis e o escalão militar, e com aeronaves em espera até que a situação fosse melhor compreendida. A resposta governamental veio rapidamente, com a Força Aérea Espanhola acionando uma de suas bases para o envio de um caça de interceptação, um Mirage F-1, a fim de identificar o alvo. O piloto, experiente e treinado para voos noturnos, recebeu vetoração dos radares de defesa e partiu em direção à costa de Valência, seguindo depois para o sul, na direção de Alicante, e mais tarde para setores sobre o Mediterrâneo. Em seu relato, as luzes eram por vezes claras e intensas, chegando a mudar de tonalidade entre o branco, o vermelho e um brilho azul esmaecido, e apresentavam manobras não usuais, como variações bruscas de altitude e rota, com acelerações difíceis de acompanhar. Houve momentos em que o radar de bordo acusou contato intermitente e, segundo o próprio piloto descreveu posteriormente, ocorreram interferências que dificultaram o travamento estável do alvo. A estação de radar de Aitana, na Serra Alicantina, registrou ecos que motivaram novas correções de rumo, mas o contato visual direto e inequívoco permaneceu elusivo. Após longos minutos de perseguição sob orientação dos controladores, a missão foi encerrada por limitação de combustível, sem identificação positiva do objeto. Os testemunhos daquela noite formam um mosaico complexo. Além da tripulação do voo desviado, pessoal da Torre de Manises, técnicos de pista e moradores na faixa costeira entre Valência e Alicante, relataram luzes que não se comportavam como aeronaves convencionais. Há menções a deslocamentos laterais rápidos, a paradas aparentemente estáticas sobre o mar e a mudanças súbitas de intensidade luminosa. Registros de comunicações entre pilotos e controle, preservados em relatórios, mostram a tensão e o caráter inédito do episódio, em que um objeto não identificado foi tratado como potencial risco de colisão. Documentação militar da época, mais tarde desclassificada, compila pistas de radar, horários, mensagens e depoimentos, reconhecendo que a mobilização foi real e que a identificação final não foi alcançada. O caso ganhou manchetes nacionais e por horas concentrou a atenção do país naquilo que se via e, principalmente, naquilo que não se conseguia explicar. As explicações propostas ao longo dos anos variam. Fala-se em confusão com aeronaves distantes em rotas internacionais, cujas luzes de navegação e faróis
combinados com camadas de nuvem e inversões térmicas, produziriam ilusões de proximidade. Sugeriu-se atividade militar estrangeira de reabastecimento noturno sobre o mar, com luzes de formação e sinais pouco convencionais para observadores civis. Houve quem apontasse a passagem de meteoros, a entrada de detritos espaciais ou o brilho de planetas muito baixos no horizonte, ampliado por refração atmosférica. Controladores e pilotos, por sua vez, lembram que a decisão de desvio e o acionamento de um caça não se baseiam apenas em percepções subjetivas, mas em avaliações integradas de risco, ritmo de aproximação e confirmações parciais de radar. Entre as contradições, destaca-se o fato de que nenhum plano de voo compatível foi associado às luzes, que ecos apareceram e desapareceram sem padrão claro e que a perseguição militar, embora longa, não logrou contato conclusivo. Ao encerrar esta análise, permanece a constatação de que o chamado caso Manises consolidou-se como referência pela soma de fatores objetivos, um pouso de emergência, comunicações registradas, vetoração militar, múltiplos testemunhos independentes. Ainda assim, faltam provas físicas, gravações visuais inequívocas e uma correlação técnica que elimine todas as hipóteses convencionais. O episódio expõe a zona cinzenta entre segurança operacional e mistério, entre métricas de radar e limitações humanas de percepção em voo noturno. Quase meio século depois, a narrativa continua a ecoar como um dossiê aberto, com lacunas que mantêm viva a pergunta central: o que realmente cruzou os céus de Valência naquela noite que parou a Espanha?